Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, boys and girls, hombres e mulheres, com vocês, mais um, o meu, o seu, o nosso Balcast! Quase não foi, hein? Agora eu tô mais esperto agora. Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, boa madrugada, sei lá onde a pessoa está assistindo a gente. Eu sou o Rafael Baltresca, esse aqui é mais um Balcast e algo me diz... As energias moleculares quânticas da polenta do meu amigo Dark Coach. Conhece o Dark Coach? Não? Dark Coach não. Eu vou te contar depois. Hoje, para mim, todos os Balcasts são especiais, mas cada um tem um tempero diferente, né? E esse aqui é muito legal. Primeiro, o tema, que é super interessante. Hoje a gente vai falar sobre finanças, sobre mentalidade financeira, sobre grana, né? Que é um tabu ainda, né? É um tabu no Brasil, infelizmente. Mas mais do que isso, por causa da pessoa que está comigo aqui à minha frente. E o Guilhermão, daqui a pouco eu apresento ele. Mas o Guilhermão teve uma coisa legal. Não sei se você sentiu o que eu senti. Eu estava meio perdido, ainda estou, né? Com lance de finanças, não sei direito para onde ir, estou sempre assim, uma interrogação. E aí eu mandei para um amigo meu, que foi o Everton. Falei, cara, você não conhece alguém que é bom nisso? Para me explicar o mínimo, o básico, para me tirar umas dúvidas. E ele falou, cara, eu tenho o Guilherme, ele passou o seu contato, né? E quando eu mandei para você, eu fiz perguntas assim, tipo... por exemplo, né? Perguntas boas, foram boas. Perguntas básicas, né? Tipo, como é que eu engatinho, vai? É uma coisinha assim. E quando eu fiquei sabendo para quem que eu estava fazendo essa pergunta, eu até fiquei com vergonha. Porque o cara, ele é especialista em finanças pessoais, ele é especialista em trading, ele é professor de Forex. Ele vai contar pra gente tudo isso. Ele é um cara que manja dos paranauê dos investimentos. Mas olha, é pica. Não é o cara que tá começando, não. Tá nesse ramo há quanto tempo já? Cara, conheço o mercado desde 2013. Mas profissionalmente no final de 2014 pro começo de 2015. Quer dizer, são quase aí virei a chave. 5 anos estudando, trabalhando e hoje vivendo disso e ele é professor disso. E uma coisa que eu achei que aí eu fecho essa introdução. Quando a gente conversou, cara, parecia que a gente se conhecia há 30 anos. Cara, é verdade. 30 anos. E hoje a gente se viu aqui pela primeira vez ao vivo, né? Nós falamos 200 vezes pelo telefone, 200 vezes, mas ao vivo é primeira vez. Mas é muito louco isso, né, Baltresca? Porque hoje, por conta da tecnologia, cara, às vezes a gente conhece a pessoa pela internet, faz videochamada, WhatsApp, etc e tal... E parece que a gente se conhece há muito tempo. E quando a gente se vê pessoalmente, não é nenhuma novidade, né? Porque é tudo muito... Benefícios da tecnologia. Estou aqui hoje com o Guilherme Cardoso. Fala, Guilhermão. Boa tarde. Prazerzaço, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Cara, conta para quem está ouvindo a gente o que você faz, qual que é o seu dia a dia, para que as pessoas entendam para onde vai esse bate-papo. Legal, show de bola. Bom, meu nome é Guilherme Cardoso. Eu sou especialista em trading e também em finanças. E ao longo dos últimos anos eu venho me especializando em finanças comportamentais, né, em controle emocional. Porque muitas pessoas acreditam que quando o assunto é grana, é trading, é finanças de maneira geral, precisa-se colocar muita energia na parte técnica. E sim, a parte técnica é importante. Ela é muito importante, ela é a base. Você precisa saber tecnicamente sobre o mercado que você vai atuar. Sobre finanças, sobre trading, enfim. Mas a parte técnica, como eu costumo dizer, ela é como se fosse a roda. Ela já foi inventada, não tem o que você inventar. Uma vez que você compreendeu e aprendeu sobre ela, você não precisa mais buscar outras formas de se utilizar a roda. A roda roda. Agora, o controle emocional é algo que você precisa trabalhar todo santo dia. Eu digo que não é um leão que você tem que matar, é um leão que você tem que aprender a domar, né? Você precisa compreender as suas emoções e, diante da compreensão da sua emoção, você alinhar o teu comportamento para que você tenha um resultado. Então, grana
é muito mais emocional do que racional, na minha visão. Bom, mas se a gente for começar a falar de trading aqui, né, que essa compra e venda de, sei lá, de ação, de dólar, de forex, ó, eu vou ser o primeiro a ficar perdido. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente também. Vamos começar pelo básico, então, né? Por que, na sua opinião, Guilhermão, você que é um especialista em finanças, faz isso, vive disso, né? Conhece tanta gente que está nesse mundo. A gente está vendo que está tendo uma revolução, parece, no Brasil, dos últimos, sei lá, 2 ou 3 anos. Muita gente falando sobre isso, né? As pessoas estão se abrindo, né? Mas por que você acha que ainda é uma minoria, né? Qual a porcentagem, né, de brasileiros que investem, né, que se preocupam com isso, que se preocupam a longo prazo, né, que saem daquela mentalidade de corrida de ratos? Sim. Eu trabalho, pago conta, o mês que vem eu trabalho mais para pagar mais contas e eu fico naquele tempo assim de um mês e meio e esse parece que é meu mundo e não pensa daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos. Na sua opinião, por que, hein, ainda é um tabu falar de grana no Brasil? Cara, eu acredito que o imediatismo é um comportamento comum do ser humano, né? Principalmente do brasileiro. E isso é um aspecto cultural, porque não se fala de educação financeira na escola. Falar de dinheiro no Brasil hoje ainda é um tabu, né? Às vezes a gente fala de grana em live, em treinamento, e a gente percebe que as pessoas se incomodam com isso. Por quê? Porque existem muitas crenças que foram enraigadas na cabeça dessas pessoas ao longo da criação delas, né? E isso acontece de maneira instintiva. Tem muita coisa, muita crença, né? Tem muita, cara, muita crença. Eu já ouvi tanta coisa, eu já ouvi gente falando assim, não, mas como é que eu vou colocar meu dinheiro num lugar que está longe de mim? Entendeu? Como se, sei lá, na corretora, né? Sim, tão longe. Então, vários tabus, né? Eles podem levar meu dinheiro, né? Aquilo que meus avós, alguns falavam assim, até no banco era perigoso deixar o dinheiro. Né? Você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro. Então era embaixo do colchão mesmo, sabe? Deixa aqui, né? E esse monte de mito vem da onde, hein? Sociedade, são os pais. Ainda hoje, você que é professor, você tem problemas em falar sobre isso? Ou quem chega a você já está num nível que já está destravado? Perfeito. É assim, hoje, muito menos do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás, certamente, era muito mais difícil se falar de grana. As pessoas se fechavam muito mais. Como você muito bem disse, de 3, 2 anos para cá, esses tabus vêm se quebrando, as pessoas vêm abrindo os olhos e vêm percebendo que, poxa, se não se mexer, não vai rolar, né? A aposentadoria vai deixar de existir se continuar da forma que está, enfim. E eu acredito muito que, por conta dos nossos avós, bisavós terem essa mentalidade que você mesmo colocou, vem trazendo essa herança negativa com relação a dinheiro pra gente. Dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Poxa, o que dá em árvore, cara? Fruta, né? Frutos. Frutos em abundância ou em escassez? Em abundância. Então, se dinheiro não dá em árvore, dinheiro é escasso. Então, são frases que nós ouvimos ao longo da vida que vai fazendo com que seja instalado um padrão com relação a dinheiro na cabeça das pessoas. Conta... Não, pode terminar, que eu tô com uma pergunta-chave aqui. Vai lá. Não, pode fazer. Eu quero saber a tua história, né? Quando que você começou a pensar nisso? Porque quem te vê, parece que você já, com uns 5 anos, já estava investindo lá. Mas quando que aconteceu que você falou, cara, eu tenho que aprender isso? E aí, quando isso virou uma profissão para você? Tá, legal. Cara, eu cresci, como a grande parte dos brasileiros, doutrinado com a ideia de que eu tinha que estudar, entrar numa faculdade, entrar numa empresa, fazer carreira, tudo bonitinho, me aposentar e... Morrer. Morrer feliz. Exatamente. Só que, cara, comecei a trilhar essa jornada e aí eu entrei numa multinacional do ramo eletrônico. Você fez faculdade? Fiz faculdade, mas eu terminei a faculdade enquanto eu estava trabalhando. Faculdade do que eu você fiz fez? 50 faculdades. Só que eu terminei gestão da produção industrial. E eu terminei quando eu estava trabalhando na indústria, né? Eu comecei a trabalhar na empresa... Eu fui fazer exército, né? Vamos lá. Eu fui fazer exército porque eu queria ser militar. Então, eu fiz a prova da SpaceX.
Não passei por pouquinho para entrar na AMAN e falei, cara, eu vou entrar no serviço militar obrigatório e se eu curtir essa parada, eu faço essa prova, passo e continuo. E assim eu fiz. Entrei, foi uma puta de uma escola para mim, gostei demais, né? Aprendi muito lá dentro. Só que nos 45 do segundo tempo, algo falou comigo que eu deveria pedir baixa e assim aconteceu. Pedi baixa, saí e entrei e fiquei um mês parado. Só que nesse tempo que eu trabalhei no Exército, eu trabalhei na seção de inteligência, na seção de informática. E um amigo meu que trabalhou comigo na seção me ligou um belo dia e falou assim, Guilherme, cara, chegou uma empresa grande em Jundiaí, né? Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo, do ramo eletrônico. E o meu irmão tá trabalhando lá na TI, cara, e tá faltando mão de obra especializada. Você não tá afim de trabalhar? Eu falei, pô, lógico, cara, bora lá. Me passou o contato, fui conversei com o gestor, no dia seguinte estava trabalhando na empresa. É isso com 19 anos de idade. E aí eu entrei na empresa e comecei a me desenvolver lá, cara. E rapidamente fui promovido. No final das contas, em 7 anos que eu fiquei lá, tive 7 promoções, cheguei a coordenador de produção. Quando eu estava trabalhando nos cargos de liderança, eu tinha uma responsabilidade muito grande, já com pouca idade. Eu gerenciava diretamente 20 líderes, indiretamente mais de 500 pessoas, enfim. E trocava muito tempo por dinheiro. E nessa época eu já estava casado com a minha primeira filha, Luísa. E eu quase não acompanhei os primeiros anos de vida dela. Né? O primeiro, segundo ano dela ali, eu quase não acompanhei. Vamos fazer um parênteses nesse trocar tempo por dinheiro, né? Explica aí o que é isso para quem está vendo a gente, né? Cara, porque é uma ficha que para muita gente demora a cair, né? Eu vivia trocando o meu tempo por grana. Para quê? Para pagar minhas contas. E muitas vezes acabava a grana e sobrava mês. E aquilo me incomodava muito. E era muito comum eu chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias em casa, a minha filha dormindo, não via ela. E o dia que ela estava acordada, o sentimento que eu tinha quando ela olhava para mim era de que ela pensava assim, poxa, quem que é esse estranho que vem dormir em casa de vez em quando? E, cara, aquilo era como faca no meu peito, me machucava, me fazia muito mal. E aí eu comecei a procurar alternativa. Comecei a pensar em alternativas, em empreender. E aí eu tive uma belíssima ideia. Como essa empresa chegou na cidade, várias outras empresas do mesmo segmento chegou. Uhum. Como a cidade não tinha mão de obra qualificada, o que aconteceu? Várias empresas, não tinha mão de obra, existia oportunidade. Aí eu, com outro coordenador de produção, tivemos a ideia de montar uma escola que capacitava mão de obra especializada para esse tipo de indústria. Olha só. Para nós. Isso é difícil, né? Porque você está no meio do furacão, né? Normalmente a pessoa é mandada embora, entendeu? Acontece alguma crise, algum rompimento e a pessoa repensa, que está errado. O legal é você repensar no meio, né? Dentro. Quando tá tudo certo. Aí é legal, né? Porque você tem aí um lastro de trabalho, de dinheiro, né? Você, não é no desespero que você faz coisas. E isso me ajudou bastante a virar a chave, né? Porque num determinado momento, o que aconteceu? Eu montei essa escola, né? Eu conversei com os amigos, tinha uma loja de informática com espaço físico grande, a gente montou a escola com eles nesse espaço físico. Só que num determinado momento eu estava trabalhando na empresa com esse cargo de responsabilidade e com o negócio. Entendi. E aí o que piorou, rolou? Né? Piorou. Cara. Tive menos tempo. Você queria liberdade... Liberdade de tempo, cara. Entendi. Era a recompensa que eu buscava. Inclusive vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu tinha menos tempo ainda. Menos tempo, mais frustração. E o que rolou, cara? Nesse momento, eu fiquei sem saída. Até que um belo dia chegou na recepção da escola um camarada conversar com meu sócio sobre o mercado financeiro. Sobre o mercado, trading, N possibilidades, Forex, papapá, e que ia vir um cara de Minas Gerais dar um treinamento numa cidade vizinha. E perguntou para ele se ele queria fazer o treinamento. Aí ele olhou para mim e falou, cara, você ouviu isso daí, velho? Eu falei, ouvi, gostei do que eu ouvi. Bora fazer o treinamento? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, faz o seguinte, vai lá. Se for bom esse treinamento, depois eu vou lá e eu faço. E eu fico tocando barco aqui na empresa. E assim aconteceu. Ele foi, fez, gostou, me deu feedback. E foi o curso exatamente do quê? De trading Forex. De Forex mesmo? Sério, cara? Primeira vez que você olhou para esse mercado? Na verdade, assim, eu já comecei a olhar para mercado financeiro, para investimento, assim, coisa básica,
um pouco antes. Mas trading propriamente dito foi o Forex. Naquela época você já investia, já pensava, já tinha uma mentalidade destravada para isso? Básico. Cara, eu fazia o quarto de hora no exército lendo Monge Executivo, Pai Rico, Pai Pobre. Perfeito. Então eu já tinha baita entrada, né? um mindset um pouco mais amaciado, né? Mas aí, cara, o que rolou? Eu entrei numa imersão individual ali, comecei a estudar, pesquisar na internet. Naquela época tinha muito pouco material, diferente de hoje, né? Isso é bom e ruim, né? Hoje tem muito material, porém você tem que filtrar a qualidade do material. Sim. Mas ajuda, né? E aí eu comecei a entrar numa imersão e, cara, quando eu consegui ter uns resultados legais, consistentes, eu decidi virar a chave, né? E é até interessante o meu primeiro contato com o trading no mercado real, né? O que aconteceu? Eu comecei a operar em conta demonstrativa, que é o quê? Você operar no mercado real com dinheiro virtual. Tá, dinheiro de mentirinha. De mentirinha. É como se fosse um jogo. Isso, Tá. Entre aspas. Na época, ainda existe isso? Você consegue? Existe. Simulador, né? Dá pra simular. Dá pra simular. Inclusive é o recomendado, né, cara? Pra você começar. Aí o pessoal é ousado, né? Lá o pessoal é ousado. Puta, tem. A galera tem cada história aí, cara. Mas enfim, eu comecei na conta demonstrativa, comecei a ter bons resultados. E aí um belo dia eu falei assim, cara, gostei dessa parada, vou fazer um primeiro depósito. E o meu primeiro depósito foi numa conta de $500, cara. Comecei com $500. E aí comecei a operar. Na primeira semana, eu transformei essa conta de $500 em pouco mais de $1.000. Pouco mais de $1.000 em uma semana. E o mercado Forex, ele abre no domingo à noite e fecha na sexta-feira à noite. Nesse período, ele fica aberto 24 horas por dia, né? E, cara, chegou o final de semana, eu fiquei ansioso pra caramba. Afinal, eu falei assim, achei a fórmula mágica. Cara, você teve o quê? 100% de rendimento em uma semana? Cara, eu dobrei. Tá bom isso, né? Porra. E aí, o que rolou? Final de semana chegou, mercado fechou. Cara, fiquei ansioso pra caramba. Cara, eu queria operar. Queria que o mercado tivesse aberto para eu operar. Domingo à noite chegou, eu lembro, a minha esposa estava assistindo televisão com a minha filha, com a Luísa, né? Agora eu tenho a Liz também, pequenininha. E ela estava com a Luísa lá assistindo televisão. E eu estava na mesa de jantar da sala com o notebook preparado. Falei, caramba, deixa com o papai, né? Consegui dobrar na primeira semana, essa semana aqui vou dobrar de novo. E a gente dobra a meta, naquela época a Dilma não tinha inventado essa, mas eu já tinha. Tem meta, a gente dobra a meta. E aí, beleza, né, cara? Esse fez continha, né? Falou, você continua assim um mês... Se eu continuar assim... E eu até tinha falado pra minha esposa, falei assim, amor, fica tranquila, deixa com o pai, daqui a pouco sai da empresa, deixa o negócio e tá tudo certo. Comecei a operar. Só que, quando eu comecei a operar, o mercado começou a vir contra a minha posição. Ele começou a se comportar de uma forma que ele não havia se comportado naquela primeira semana operando. E aí eu comecei a olhar para aquela situação e falei, isso é novo pra mim, cara. Só eu não vi acontecer na primeira semana. Começou a vir contra. E naquela época eu tive uma belíssima ideia, cara. Quem é do trading aí vai se identificar com isso. Fiz uma compra no euro-dólar. Euro versus o dólar americano. O mercado começou a cair. Começou a vir contra. Aí eu falei assim, cara, já sei. Eu vou fazer mais uma compra aqui. Porque se eu comprar aqui e ele chegar no meio do caminho entre essa segunda compra e a primeira, eu saio no 0 a 0. Belíssima ideia, né? Preço médio. Preço médio, exatamente. Legal. E pum, fiz. Na hora que eu fiz, eu falei assim, te peguei, mercado. Esperto, né, cara? Ninguém tinha pensado nisso até então. Pum, caiu mais. O mercado continuou caindo. Continuou caindo. Eu falei, não, rapaz. Vou fazer mais um. Porque agora, se ele chegar no meio do caminho, eu não saio no 0 a 0, eu saio no lucro. Maravilha. Tá lindo. E aí eu fiz. Pum. Continuou caindo. Cara, continuou caindo, começou a acontecer uma parada que pra mim naquele momento era inusitado. Começou a piscar vermelho a barra do balanço, onde eu tinha mais de $1.000 já, né? Começou a piscar vermelho. Eu falei, caramba, cara, essa porra é vírus. Comecei a olhar pra isso e falei, cara, isso aí é vírus. Você tava indo pro negativo. Tava indo pro negativo. Aí, de repente, para de piscar, fecha todas as operações e sobra uma quirela lá pra mim. Trade out. O que acontece? Quando 70% do saldo da conta é comprometido em operações abertas, a corretora ela fecha as posições
para não deixar quebrar. Entendi. É o que a gente chama de trade out. Porque aí senão o prejuízo seria para a corretora, Exato. né? Quer dizer, você... Então, ela vai lá e 70% foi pro limbo, tchau. ficou 30 lá. E você saiu do jogo. Saí do jogo. Puta, velho, naquela hora, cara, eu fiquei olhando para a tela do computador e até hoje, né, eu falo pra galera aí, quando eu conto a minha história, eu não consigo quantificar quanto tempo eu fiquei estagnado ali olhando. Só pra ver se voltava. Porra, velho. Porque naquela hora, o que aconteceu? Qual que era a recompensa que eu buscava através do trading? Tempo. Ter tempo de qualidade pra mim e pra minha família. Claro. Cara, naquela hora eu vi o meu mundo cair. Falei assim, cara, a alternativa que eu tinha achado foi pro barro. Não é tudo isso. E ali eu tive um momento de decisão. Ou eu decidia continuar assumindo a responsabilidade de que eu não estava preparado o suficiente e, de fato, buscar ajuda, buscar fazer treinamentos, mentores, enfim. Ou eu desisti, saía falando para todo mundo que aquilo era uma merda, que não funciona, que é ilusão. Você acha que eu consegui tomar a decisão ali na hora? Decisão de continuar na hora? Eu nem sei o que eu pensaria, porque eu não sei, eu nunca passei por isso. Cara, e aí? Consegui. Travou. Consegui. Só que eu também não saí falando para Deus e o mundo que o negócio não servia. Eu fiquei num momento de introspecção, um mês e pouquinho. E aí eu tomei a decisão de continuar, de persistir, que eu vi que realmente dava, porém eu precisava me capacitar. Precisava, de fato, estudar mais sobre aquilo. E aí eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver. E aí, quando eu consegui ter resultados consistentes e consegui tirar do mercado próximo do que eu ganhava na empresa, aí eu pedi para picar a mula da empresa, fiz um acordo e deixei o meu negócio. E quanto tempo demorou aí desse zero, né, de estaca zero, até você falar, ok, eu posso fazer isso? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Hoje, com acesso às informações que existe, tudo, certamente eu chegaria mais rápido. Mas 1 ano e meio. Guilhermão, tudo isso é bonito para quem já tem digamos assim, um grau básico de conhecimento, né? Você entrar nesse mercado de Forex, que depois você pode explicar para a gente um pouquinho mais o que é isso, né? Mas vamos fazer uma etapa, vamos voltar um pouquinho para quem está zerado de conhecimento. Quem fala, pô, eu tenho lá na minha conta 1.000, 2.000, 5.000 reais, tá? Deixei na poupança porque eu não sei o que fazer, né? O meu gerente fala que colocar no título de capitalização é a melhor coisa, né? Tipo PIC. Eita, Itaú, né? Eu não sei o que fazer, cara. Fala o básico, hein? Para a pessoa começar a pensar em finanças, né? E você é especialista nisso, em finanças comportamentais, né? Finanças pessoais. Não é apenas pensar no investimento, mas também tem que pensar, que você já me falou bastante sobre isso, sobre as dívidas, né? Cartão de crédito, custos, compreender. Qual que é o passo zero, hein? Para quem olha e fala, caramba, ou a pessoa que tem um sonho de ter liberdade financeira, como você disse, né? Que era o seu sonho, ou para quem vê que tem lá uma grana parada e não sabe o que fazer com isso, ou para quem entende que daqui a 30 anos, talvez, né, trabalhando direitinho, ou 20 anos, ou 10 anos, apenas com dividendos, né, apenas com juros, digamos assim, a pessoa possa parar de trabalhar, tal da liberdade financeira, né, onde o retorno do investimento paga minhas custas, do zero, hein? Na sua opinião, hein? O que tem que ficar atento nas dívidas, enquanto ganha? Tem uma fórmula mágica para tudo isso? É um nó, cara. Porque é um nó. Eu te falo isso com conhecimento de causa. De quem olha para tudo isso e fala, eu não sei por onde começar. Né? Tem uma coisa bem legal. Tinha um rapaz que me levava, um taxista, para um lado e para o outro. E um dia eu falei para ele, cara, eu recebi aqui um informativo. Você já pensou em investir? Ele falou, não, pelo amor de Deus, cara. Isso não é para mim. Tem que ter muito dinheiro. Olha os tabus, né, cara? Então, assim, vamos pegar. Eu sei que você tem muitos alunos que vão te assistir aí, que já estão em outro nível, mas para aquela pessoa simples, uma pessoa que às vezes ganha 1, 2, 3 salários mínimos, sabe? 2 salários mínimos por mês, e male consegue pagar os custos, né? Essa pessoa consegue pensar de uma forma com uma inteligência financeira, ou você precisa ser milionário? Conta aí pra gente. Claro, cara, excelente pergunta, muito bom. Para tudo existe método. Tudo existe método. Método, passo a passo. Para a gente conseguir sucesso em qualquer coisa que a gente decida na vida, a gente precisa de método e de constância na aplicabilidade desse método. Né? Fazer todo dia o que precisa ser feito. Não é diferente com investimento.
E a primeira coisa que eu falo com relação a investimento para quem está começando do absoluto zero é negocie as suas dívidas. Negocie as suas dívidas. Cara, você tem dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é negociar com quem você deve. Esse é o passo zero. Passo zero. Passo zero. Sabe por quê? Porque se você não negociar suas dívidas, cara, você vai estar sempre correndo atrás do rabo. Sabe quando o cachorro fica correndo atrás do rabo? Vai estar sempre correndo ali, cara. Você não vai ter um ponto de partida, não vai ter cabeça, não vai ter psicológico suficiente para ter a disciplina de guardar um capital. Você vai estar menos zero, né? Você vai estar menos um. Não vai conseguir começar da estaca zero. Então, negocia com o banco. Entre em contato com o banco e fala assim, ó, gerente, seguinte, eu tenho X para quitar determinada dívida. Aceita? Não, não aceito. Então tá bom, você já fez a sua parte. Você foi lá e tentou negociar. Espera, né? Espera. Aí espera. Aí espera. Uma hora o teu gerente vai falar assim, ó, tudo bem, eu tenho, vamos negociar. Negocia com todos os seus credores. Vai lá e negocia a sua dívida. Tá? Primeiro passo. Segundo, você consegue começar, por exemplo, investindo no Tesouro Direto com R$50, menos de R$50 até, R$40, você já consegue. Então não existe desculpa. O que você tem que ser é constante em fazer todo mês. Porque se você fizer todo mês, você vai ter um aliado seu, que é os juros compostos. Com o tempo, essa máquina vai crescendo. E é melhor você começar agora do que daqui a um ano. Porque daqui a um ano você vai estar muito na frente de muitas pessoas e principalmente de você mesmo pela atitude de você ter começado hoje. Hoje em dia tem, por exemplo, Nubank, né? Você tem a Nuconta, que rende 100% do CDI, que é muito melhor que poupança. Então você pode deixar o dinheiro lá, está rendendo 100% do CDI, que é melhor do que a poupança, rende mais que a poupança. Você tem várias opções. Você tem condição de colocar o dinheiro num fundo de investimento, de renda fixa. Né? Tem várias corretoras aí que você pode procurar por assessores, por escritórios de assessoria, XP, enfim, no qual essas pessoas vão te ajudar, te instruir e com certeza vai ser muito melhor do que você deixar na poupança. Eu fiz um teste faz, sei lá, não tanto tempo, com 2 amigos. Né? Legal. Porque, como eu te falei, eu não sou especialista em investimento, eu conheço pouquíssimo disso, só que eu aprendi desde pequeno, né, que é importante a gente saber quanto a gente gasta, entender nosso cenário. Né? Perfeito. E a pergunta que eu fiz para esses meus amigos, em momentos diferentes, foi a seguinte, cara, qual que é o seu custo de vida? Né? E os dois chutaram, um falou, R$2.000, outro falou, 4 mil. E quando você vai colocar na ponta do lápis, é o dobro. Uhum. Então parece que as pessoas não têm a mínima ideia de quanto é o custo delas. E aí a gente vive e o dinheiro, o salário não cai no dia 20 e todas as contas, se fosse assim, ó, salário dia 20, todas as contas dia 21, maravilha. Ia ser claro para a pessoa, né, que ela tá legal ou que não tá legal. Sim, só que tá não é assim. Ou não. Não é assim. Caiu uma conta no dia 5, uma no dia 7, uma no dia 6. Aí o salário caiu no dia 20. Aí depois tem uma graninha que entrou de novo. Então, por conta desse fluxo, a pessoa só enxerga mesmo se tá legal ou não com o tempo. Uhum. Né? Com o tempo, olhando 3, 5 anos. Né? Então, uma coisa que eu aprendi cedo foi isso. Entenda qual o seu custo real. Sabe? Tudo. Porque aí é muito interessante, porque você vai nos mínimos detalhes e fala, cara, esse cartão de crédito dá para renegociar para ter, por exemplo, uma isenção de mensalidade. Perfeito. Né? Cara, eu estou pagando aqui na NET, sei lá, na Vivo, sei lá o quê, e eu nem uso isso. Né? E parece bobeira, mas faz sentido. Nas pequenas coisinhas, é meio que se apoderar, se compreender, né? Qual que é o seu universo para dar um próximo passo. Perfeito. Essa questão complementa o raciocínio anterior. Muitas pessoas falam assim, poxa, Guilherme, entendi, cara, preciso negociar minha dívida e começar a investir, eu posso começar a investir com pouco. Mas, cara, não me sobra nem um pouco. Né? Como que eu faço? Preciso de dinheiro. Primeira coisa, cara, se você não tem controle do que você faz com o seu dinheiro, você não tem condição de tomar uma decisão, porque a gente só melhora aquilo que se controla. Né? Então você tem que ter clareza para onde está indo a sua grana, nem que você anote num caderninho. Né? Você tem hoje aplicativos que você consegue fazer isso, Guia Bolso, Conta Azul, enfim, tem vários aplicativos que você pode controlar. Mas nem que você pegue um caderninho ou anote no bloco de notas do seu celular.
mas faz alguma coisa para você ter clareza de onde está sangrando mais. E aí você consegue, às vezes, analisar diante dessa informação que, poxa, eu posso tirar essa assinatura aqui. Ou, poxa, eu estou saindo muito aos finais de semana. E aí você consegue controlar os excessos e fazer sobrar dinheiro. Guilherme, fiz isso, poxa, não consigo tirar de nada. Aí entra uma outra mentalidade, que é a mentalidade empreendedora, de fazer dinheiro com a habilidade que você tem. Cara, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Tem gente que vende bolo de pote pro prédio, pros vizinhos do condomínio. Tem gente que sabe tocar um instrumento, que abre um canal do YouTube, começa a trocar instrumento e começa a dar aula online. Tem gente que sabe escrever muito bem texto jornalístico, que entra num site que vende serviços de freelancer, que vende cada texto por R$30. Faz 10 textos no mês, R$300 a mais. R$300 ajuda a investir? Ajuda. 300 vezes 12, fora os juros compostos. Cara, todo mundo tem algum talento, né? Todo mundo tem algum talento. Tem um talento. É incrível. E às vezes as pessoas, por estarem imersas nesse talento, o problema não veem. Não enxergam. Problema, mas não enxergam o próprio talento. Exato. Né? Não enxergam. Às vezes perguntar para uma outra pessoa, né, vale, né? O que eu sou bom, hein? Excelente, cara. Eu sou bom em quê, hein? O que você vê em mim, né? Quais são as minhas virtudes? Fala aí, cara. É isso. Simples, né? Porque às vezes é coisa que você não dá bola, você não dá... Você não dá valor, né? Por exemplo, eu sei lá, eu falo bem, me comunico bem e é normal isso. Pô, é normal, mas quantas pessoas que não se comunicam bem, né, gostariam de aprender com você, né, de fazer um curso de oratória, fazer um curso de comunicação? E é muito legal o que você falou, né? Quer dizer, o investimento, pensando no investimento empreendedor antes de tudo, né? Sim. Vamos fazer um shift nesse bate-papo? Claro. Porque você, eu sei que empreende também, além do trading, numa imersão, né, que é o Bastidores da Mente. Sim. Né? Eu queria que você me contasse um pouco o que é isso, hein? Para que serve e como que a gente junta tudo isso. Legal. Bom, como eu disse no começo, né, depois que eu consegui viver de trading, hoje eu banco o meu padrão de vida através do trading. Tudo que eu faço além disso é para dar mais velocidade para o meu crescimento de patrimônio, para a minha liberdade financeira. E ao longo do tempo, até mesmo por situações que eu vivi na minha vida, eu despertei para o desenvolvimento da mentalidade, né? Para o autodesenvolvimento, para controlar as minhas emoções, entender as minhas emoções e poder controlar os meus comportamentos, porque emoção não se controla, né? Emoção se percebe. E por conta disso, eu criei o Clube do Trader, para ajudar outras pessoas a se desenvolverem como traders, né? Tanto no aspecto técnico como no aspecto emocional, e eu senti uma necessidade de falar de maneira profissional e ajudar as pessoas profissionalmente a terem mais performance, a desenvolverem uma mentalidade de alto e alta performance. E aí, em parceria com o meu brother Bruno Prato, nasceu o Bastidores da Mente, né? Que é um treinamento que a gente usa a seguinte frase âncora, né? Que nós ajudamos as pessoas a compreenderem os bastidores de suas mentes para assumirem o palco de suas vidas, né? Assumirem a posição de protagonismo. E aí que nasceu o Bastidores da Mente. O que faz o Clube do Trader? O que é? Ele é só para investidores, trading, é isso? Para trading. É uma mentoria, é um grupo, o que é? Hoje eu tenho a mentoria Você Trader, que é um processo onde eu pego pela mão, né? Faço 2, 3 turmas no máximo por ano, para um grupo seleto de 10 pessoas. Eu pego essas pessoas pela mão e a gente fica de 4 a 6 meses juntos, né, num processo de construção para a pessoa sair do absoluto zero e conseguir ter o trading como uma fonte de renda recorrente. Ou para viver de trading, ou para ter o trading como uma fonte de renda adicional. Além disso, tem uma plataforma que é uma comunidade online de traders, onde todos os traders conseguem colocar teoria na prática, tem salas de negociação ao vivo, curso básico de trading, aulas mensais comigo, e que eu coloco na plataforma alunos meus que estão se desenvolvendo como professores também, né? Para que as pessoas possam ver que sim, existe esse negócio de viver de trading, né? Existe esse negócio de trader.
Existem pessoas que começaram do absoluto zero e hoje têm resultado. Como é que é essa profissão de trader, para quem está vendo a gente e se imagina, né, fazendo isso? Porque pelo que a gente vê, é o cara que tem 12 monitores à frente, né? É minha noção é essa. O cara fica lá das 9, que horas que abre o mercado? No Brasil? No Brasil às 9. Às 9? É. Das 9 às 6? É 5 e pouquinho, 6 horas. 9 às 5, o cara não come, né? Ele se alimenta de Coca-Cola e o tempo todo compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. É isso aí que acontece no seu dia a dia? Cara, existe duas imagens, né? Existe a imagem do cara que está com 30 monitores ali na frente dele e existe a imagem do cara que está com o notebook na praia. Isso, essa é a melhor, cara, é verdade. Pois é. E você cara. vê lá só os pezinhos cruzados, notebook no colo, né? Freedom, né? Legal que não tem nem bateria, não tem fio, não tem nada. Ele está sempre cara. lá. Conexão direto com o céu. E ele faz algumas operações, tá tudo certo. Tá tudo certo. Qual que é, hein, meu? É 880 aí. Cara, tá no intermediário dessas duas realidades aí que são impostas, né? Trading é muito mais simples do que parece, não é esse bicho de 7 cabeças que muitas pessoas acham que é e também não é fácil do jeito que muita gente vende, né? É simples, mas não é fácil. Simples é diferente de fácil. Se você realmente pegar um método, estudar, tiver disciplina, colocar em prática, você tem resultado. Tem uma base, inclusive está no livro, que é a base que eu uso para tudo que eu ensino sobre trading, que é o quadrante do sucesso do trading. Que é o seguinte, no quadrante existem duas competências, competência técnica e competência emocional. E atrelado à competência técnica, a gente tem a habilidade de conhecimento técnico, que é você saber sobre o mercado que você opera, a usabilidade da plataforma, as estratégias operacionais, a estrutura de mercado, enfim. E existe a gestão de risco, que é a habilidade de você gerir o risco. O que é gerir o risco? É ganhar mais do que perder. Mas o elemento perder está aí. Ele não sai, não existe você não perder nada. Em algum momento você vai deixar algum dinheiro na mesa. Mas você tem que aprender a ganhar mais do que perder. Então é uma habilidade isolada que eu coloco. Depois, do lado das competências emocionais, a gente tem o controle emocional, né, que é você compreender as suas emoções e direcionar os seus comportamentos diante dessa compreensão, para que você obtenha melhores resultados. E por fim, a constância, o hábito, que é você pegar tudo isso e fazer todo santo dia. Porque consistência de resultados requer consistência de ações. Não tem atalho, cara. Não tem atalho. Então, é simples, porém não é fácil. Tem um preço a ser pago, né? E, cara, o trading é uma profissão, é um negócio. Eu costumo dizer que trading é um negócio. Inclusive, os americanos usam o termo, né? Trading as a business. Que trading é um negócio, de fato é. E muita gente por aí encara o trading como um jogo de apostas, de cara e coroa, de 0 e 1, de binário. Não é assim que funciona. Tem toda uma gestão por trás, como no negócio tradicional. Bom, você não quer ser trader, né? Eu até vi isso no seu site, não sei se é um curso que você tinha com esse mesmo nome. Não, é o livro mesmo. É do livro mesmo? É. E depois eu fui procurar. Virou uma palestra. Virou uma palestra. É por isso então, a palestra, é isso. E aí veio esse nome é legal, hein, cara? É legal. Quer dizer, de tabu, quer né? dizer o quê com ele? Inclusive, tipo, fora dessa, que senão é osso. Não, vamos lá, vamos explicar essa parada. Eu fiz essa palestra no Congresso Brasileiro de Traders. E quando eu mandei pro organizador, ele mandou para mim e falou assim, cara, é isso mesmo, cara? Eu falei, é. Falou, tá bom. Eu acredito que no fundo, como ele me conhecia, ele falou, tá bom. Mas se fosse um cara que ele não conhecia, ele falou, cara, desculpa, mas não vai rolar. Pro leigo que tá assistindo a gente, trader é o que compra e vende algum ativo, é isso? O trader é um especulador, cara. Ele compra e vende um ativo financeiro, né? Ele compra a banana por 1 e vende a banana por 2. Né? Então você tá de olho, por exemplo, no dólar. Né? Você fala, o dólar tá R$4. Aí você fala, mas amanhã vai estar R$4,10. Deixa eu comprar hoje, é isso? Esperou subir e vendeu, é isso. Você faz isso. De maneira simplista, é isso. Tá bom. E aí você não quer ser trader. O que você quer dizer com esse livro aí? Cara, que na realidade, nós que buscamos o trading, na verdade, nós que buscamos desempenhar qualquer atividade profissional, não queremos de fato desempenhar essa atividade profissional. A gente quer o resultado, né? A gente quer a recompensa. A recompensa. Então você não quer ser trader, você quer a recompensa que o trading te traz.
A recompensa que o trading traz. Qual que foi a recompensa que eu busquei, né, no começo do nosso bate-papo? Liberdade, né? Tempo. Com a tua família. Essa foi a recompensa. O dinheiro, sim, cara. Vamos, né? Ser... Realista. vamos ser realistas. Claro, todo aqui, mundo né? quer. Quem não... Todo mundo quer a grana, porra. Todo mundo é muita gente, né? Tem uns monges aí que não querem. Tem uns monges que não querem. Quase todo mundo quer, né? Mas ela é uma consequência, cara. Para mim, o que eu mais buscava naquele primeiro momento era ter tempo de qualidade para mim, para minha esposa, para minha família, para minha filha, para minha família. E a grana veio como consequência. Afinal, a conta chega debaixo da porta, né? Preciso de honrar com as contas. E o livro? Então, cara, a base do livro fala sobre isso, que na verdade a gente não quer, de fato, desempenhar a atividade de trading, a gente quer a recompensa. E saber, ter a consciência de qual é a recompensa que você busca através do trading é o primeiro passo para que você obtenha sucesso. Por isso que muita gente não consegue obter sucesso, porque o cara vai pela grana tão somente e é vazio, cara. Aí a gente vem para a estrutura da mente, né? Uhum. Que nós fomos construídos para sentir prazer e não dor. Então, a nossa mente precisa enxergar que está valendo a pena desempenhar energia para fazer aquela determinada atividade, senão ela nos faz parar. E se ela enxerga que existe uma recompensa, algo maior que está sendo buscado, ela te dá força para você continuar, dar o passo a passo para chegar lá. Então, parte desse princípio, né? Mas tem muito mais no livro, o livro está show de bola. Guilhermão, a gente está indo já para o final da entrevista e eu queria fazer uma pergunta meio filosófica para você, tá? Falando em investimento, inteligência financeira, finanças comportamentais, quais são as dicas, as diretrizes que você dá para suas filhas em relação a isso? Legal, cara. Legal. Que você imagina que gostaria de ter tido? Cara, primeira coisa que em casa eu falo de dinheiro sem tabu, né? Falo para as minhas filhas de dinheiro sem tabu. Eu não fico, né, restringindo o assunto dinheiro delas, muito pelo contrário, eu sempre coloco. A minha filha, a Luísa, mais velha, eu entrego o dinheiro na mão dela para ela ir comprar as coisas na lanchonete. E aí ela compra as coisas na lanchonete e ela mesma pega o dinheiro. Ela tem quantos anos? Tem 8. 8. Traz troco, já confere. Tem um relacionamento com o dinheiro, entrega, conta o troco, ela guarda, ela organiza, né? E eu sempre mostro para ela que para você ter, você precisa de fazer alguma coisa em troca, que não é nada de mão beijada. Então a gente trabalha muito essa mentalidade delas de que, poxa, dinheiro é algo normal e que eu preciso de valorizar esse dinheiro, né? O que você gostaria de ter tido quando você era pequenininho, hein? Qual era... Porque, para mim, eu vou fazer 40 anos, eu te falei, né? Daqui a alguns dias. E aí eu falo, caramba, demorou tanto para eu entender, né? Que é possível a gente fazer um investimento a longo prazo, que tudo isso é possível, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, que eu não posso, eu faria algumas coisas, eu daria alguns conselhos. Que conselhos você queria que tivessem dado para você quando você era pequenininho, hein? Cara... Não faça tantas faculdades. Também. Não faça 18 faculdades. Também. Mas assim, não seja tão consumista. Você pode ser muito mais essencialista. Você pode viver muito bem com muito menos e ter a disciplina de guardar dinheiro todo mês, reservar dinheiro. Mas por que vou guardar dinheiro, Guilherme? Vou morrer, vou deixar tudo aí. Poxa, você vai morrer, mas morra bem, cara. Morra bem, morra conseguindo ter viajado, ter feito um monte de coisa, ter tido várias experiências. Sabe qual que é o maior presente que a grana pode te dar, cara? É você deitar a tua cabeça no travesseiro e não pensar em grana como problema. A grana é ser solução. É um amigo seu que talvez está passando por uma situação complicada de saúde, enfim, chegar para você conhece o cara, você sabe que aquilo de fato é real, e você poder ajudar o cara sem esperar nada em troca. É você poder viajar a hora que você quiser, cara, ir para onde você quiser. É você ver uma pessoa necessitada ali e você, realmente ir lá e em verdade, em coração, sem preocupação, ajudar. Esses são os prazeres que a grana te traz. E se você não cuidar dela da maneira que você deve cuidar, você não tem condição de fazer esse tipo de coisa.
E isso machuca bastante, cara. Né? Você deitar a cabeça no travesseiro e pensar em problema, em grana como problema, né? Ter escassez de grana, você acaba aqui atingindo várias outras vertentes da vida. Muitos problemas em relacionamento, profissionais, são oriundos da falta da grana, da falta de tratamento de maneira devida da grana. O Ben fala muito disso, né? Que todos os pilares da vida, se não tem dinheiro, eles se afetam. Relacionamento familiar se afeta, a saúde afeta, porque você não tem dinheiro para cuidar da sua própria saúde. E esse tabu, né, devia ter sido quebrado há muito tempo já. Você acha que com esse, acho que não é projeto de lei, não sei se já foi canetado, né, que a gente vai ter educação financeira agora para as crianças. E aí? Cara, vai um melhorar passo drasticamente, é um passo gigantesco. Vamos falar de cultura americana e cultura brasileira? Cultura americana, o jovem de 18 anos, o grande desejo dele é ter o primeiro milhão. No Brasil, o jovem de 18 anos, ele quer ter a carta e o carro. O carro, é isso mesmo. Então já começa aí a quebra de tabu. E isso vem lá da escola. Então quando a gente começa a falar de dinheiro sem tabu na escola para as crianças, que foi o que eu falei que eu trabalho bastante nas minhas filhas, poxa, isso já é um avanço gigantesco para a mentalidade futura aí do nosso Brasilzão com relação à grana. Eu estava nos Estados Unidos e eu tinha conversado com um amigo, fui fazer um curso, primeiro curso de hipnose que eu fui fazer em 2010, eu acho. Aí eu estava com um amigo conversando que eu era entusiasta em fotografia, né? Que eu estava estudando e tal, etc. Eu falei, eu estou procurando um livro da Canon, disseram que é bem legal, só que eu não estou achando, né? E a gente conversou um dia sobre isso, ele também gostava de foto, e tudo bem. Aí passou aí uns 2 dias, ele chega na classe, na aula lá do Mark, com esse livro na mão. E só me mostrou assim, e fez assim. Aí eu falei assim, cara, você achou? Ele, achei. Então eu falei, putz, que legal. Ele me deu o livro. Quando ele me deu o livro, ele falou, $20. E ficou esperando. Eu falei, claro. Peguei a carteira, né? Tirei, dei para ele, obrigado. Ok, eu nem pedi para ele me dar de presente. Mas quando ele mostrou aquele livro, eu falei, ele vai me presentear com aquilo, né? E depois caiu uma ficha interessante, que para o americano não é tabu. Fala, olha, $20 eu comprei para você e você me paga e tá tudo certo. Aqui no Brasil a gente fica com, será? Mas espera. Falar de dinheiro é complicado. Se eu falo para você quanto eu ganho, ou quanto eu te pergunto quanto você ganha, fica uma situação estranha, né? Você quer saber quanto que eu ganho? O que tem a ver? Então, assim, eu acho que o dia que a gente começar a romper isso, né, com os nossos filhos, principalmente, que dinheiro é como um recurso qualquer, é um recurso como a saúde, é um recurso como o ar, é um recurso como... tudo vai melhorar, né? Que a gente vai começar a pensar lá na frente, né? Pensar do dinheiro de uma forma como ele deve ser tratado, né? Não como um mestre, mas como um súdito. Exatamente. Exatamente. Você não pode deixar o dinheiro te controlar, né? Você tem que controlar a grana, mas você tem que ter a consciência de que, poxa, dinheiro sim é importante. É importante. Se não fosse importante, cara, não tinha tanta gente aí correndo atrás dele. Né? Tanta gente com um monte de problema pela falta dele. Então, passo 0 para quem ouviu a gente até aqui e está detonado é foco nas dívidas. Negocie as dívidas primeiro para você ter paz de espírito para tomar boas decisões. Né? Começa. Mais importante de tudo, cara, não é as decisões que você tomou até então, mas é a decisão que você vai tomar a partir de agora com o nível de consciência que você teve. Porque a consciência é o primeiro passo para a mudança. Então, espero, né, verdadeiramente que esse bate-papo nosso possa ter te gerado um nível de consciência para que você mude um comportamento a partir de agora. Porque se você mudar um comportamento agora, nesse momento, você vai mudar o teu resultado daqui em diante. Não importa o que você fez lá atrás. Tudo é aprendizado. Começa agora. E dá para viver de trading?
Dá para viver de trading. Então compre o livro Você Não Quer Ser Trader. Contraditório, mas é isso aí. Muito bem, então. Falei com o Guilherme Cardoso aqui, cara. Obrigado, bicho. Irmão, obrigado por ter vindo. Falar com você, fluiu, hein? com a tua audiência. Muito, muito bom. Se o pessoal quiser conhecer mais sobre você, agora é a hora. Diz aí, redes sociais, site, WhatsApp, correio, Legal. Bom, Tinder. Tinder é a principal. Bom, vamos deixar na descrição, né, do vídeo todos os links, mas o site onde você vai encontrar todos os meus canais de comunicação é guilhermecardoso.me. Facinho. Tá, joia? Te achamos aí nas redes sociais. Cardoso com S. E é isso. Você gostou do papo? Acha mais desses, outros 59 ou mais, em www.balcast.com.br. E para me conhecer meu trabalho, entra lá em rafaelbaltresca.com.br. Nos vemos então em breve, hein, com mais um Balcast. Falou, galera. Até mais. Valeu. Tchau.